A unificação italiana. Itália, berço de diversas civilizações antigas, algumas que até hoje fazem parte do nosso mundo atual. Você que está assistindo provavelmente conhece a Itália, seja pela sua cultura, futebol, arquitetura, Fiat Uno e claro, a pizza. E hoje em dia nós conhecemos a Itália como um país forte, independente e unificado, porém nem sempre foi assim. Ao longo de vários séculos a Itália foi dominada por diversos povos diferentes. E a nossa história começa a mudar a partir de 1815, e após o Congresso de Viena, a Itália foi dividida mais ou menos assim. Ao norte, nós tínhamos o reino de Piemonte-Sardenha, os ducados de Toscana, Parma e Módena, além de Veneza e Lombardia, que faziam parte do Império Austríaco. Já ao sul, nós temos os Estados Pontifícios e o Reino das Duas Sicílias. E uma coisa interessante foi que grande parte dos reinos italianos eram meio que aliados dos austríacos, com a única exceção do reino de Piemonte-Sardenha. E uma coisa que a gente tem que entender é que por mais que o Congresso de Viena mudou as fronteiras da Europa, eles não podiam destruir as ideias liberais que corriam pela Itália. E os anos seguintes após o Congresso de Viena foram anos de bastante confusão, com muitos liberais formando sociedades secretas, como o Carbonário no Sul. Mas agora, pulando um pouco no tempo, em 1830 e 1831, mais revoltas aconteceram, com muitas delas sendo inspiradas na Revolução de Julho, que tirou o rei Carlos X e colocou em seu lugar o rei Luís Felipe. E muitos liberais da Itália acreditavam que o mesmo poderia acontecer com seus reinos italianos. Porém, o exército austríaco entrou em ação e acabou com a alegria dos revolucionários, fazendo que muitos deles viajassem para a França, incluindo um tal de Giuseppe Mazzini. Mazzini era um dos radicais e pouco tempo depois ele criou a Jovem Itália, que tinha como objetivo unificar a Itália sobre o regime republicano. E por falar nisso, haviam 3 planos para unificar a Itália. Nós tínhamos os planos de unificação da Itália sobre o regime republicano, e essa ideia era no geral bem comum para os membros dessas organizações secretas, como a Jovem Itália. Mas nós também tínhamos outras organizações, como os Neoguelfos, que queriam que a Itália fosse uma confederação liderada pelo Papa. E por último, mas não menos importante, nós tínhamos os monarquistas, que queriam que a Itália fosse uma monarquia liderada por Piemonte-Sardenha. Em 1846, mais revoluções aconteciam na Europa, porém mais importante na Áustria, que após diversas revoltas começou a provocar movimentos de independência na região da Lombardia e Veneza. Nessa época também que a bandeira tricolor italiana que conhecemos hoje começou a ser usada como um símbolo de uma Itália unificada. Em Piemonte-Sardenha, os revolucionários fizeram várias conquistas, onde o rei Carlos Alberto concedeu uma constituição a eles. Ele também declarou seu suporte aos rebeldes italianos nas terras austríacas, onde no final ele marchou seu exército. Os austríacos, liderados pelo Marechal Joseph Redenczis, ganharam uma batalha decisiva na Batalha de Custoza, que fez Piemonte assinar um armistício. Mas agora, falando do resto da Itália, uma revolução começa em Roma que tira o Papa Pio IX do poder, dando espaço à República Romana de 1849. Porém, após alguns meses, a França, sob o presidente Napoleão III, intervém no conflito militarmente e força os revolucionários a saírem da cidade. Voltando a Piemonte-Sardenha, Carlos Alberto teve uma brilhante ideia, que era voltar com a guerra com os austríacos. E foi terrível. E após diversas derrotas, Carlos Alberto foi obrigado a deixar o trono, onde no final ele foi sucedido pelo seu filho, Vítor Emanuel II, que primeiramente faz o tratado de paz com os austríacos. Em 1850 não há muita diferença, a não ser que Roma agora estava ocupado por tropas francesas e a região da Veneza e Lombardia agora não tinham sua própria influência. E Piemonte-Sardenha agora tinha uma nova constituição e uma nova bandeira. Essa nova constituição deu a Vítor Emanuel II muito poder, que não deixou seus primeiros ministros muito felizes, que em 1852 era um cara chamado Camillo Benso, o conde de Cavour.
E Cavour, junto com Vítor Emanuel II, começaram diversos processos de incentivo à indústria e ao comércio, que fez Piemonte-Sardenha ficar mais rica. E mais rica, Piemonte pode obter mais ambições no papel. E em 1859 uma nova guerra com a Áustria começa, onde agora com o apoio do imperador Napoleão III, as ofensivas de Piemonte e Sardenha começam a ser vitoriosas. E é esse momento da guerra mais estados se rebelam, formando as Províncias Unidas da Itália Central. E isso é um motivo que essa guerra é chamada de Segunda Guerra de Independência Italiana, sendo que 1849 foi a primeira. Após as vitórias nas grandes batalhas de Magenta e Solferino, as vitórias de Piemonte-Sardenha com a ajuda dos franceses já estava garantida. Porém, a França estava com medo de que a Prússia intervisse do lado dos austríacos e acabou fazendo a paz com os austríacos, sem consultar Piemonte-Sardenha. E no final, Piemonte ganha a região da Lombardia, porém ele tem que ceder a região de Saboia para a França. E você lembra das Províncias Unidas da Itália Central? Então, após o término da guerra, eles não estavam em uma situação muito boa. Então eles resolveram fazer uma união com Piemonte e Sardenha. Mas mesmo assim, no final ninguém estava lá muito feliz. A Áustria não gostou de Piemonte ter anexado a região da Lombardia. Piemonte não gostou da traição francesa, e até os estados pontifícios estavam com raiva, já que eles perderam alguns territórios para Piemonte. Outra coisa importante que aconteceu em 1859 foi a Expedição dos Mil, onde Giuseppe Garibaldi, junto com os Camisas Vermelhas, desembarcaram na ilha da Sicília e marcharam até Nápoles, tomando o controle das duas Sicílias. E Piemonte tomou mais território dos estados pontifícios. Em 1860, um referendo chegou ao sul com uma proposta de anexação a Piemonte, e o povo aceita. E na cidade de Teano, Garibaldi passa o controle de Nápoles a Piemonte. Isso foi algo bem interessante, porque Garibaldi era contra a monarquia, porém ele sabia que uma unificação pelo Saboia era algo bem mais viável, então eles aceitam os termos de Piemonte. E em 17 de março de 1861 é proclamado o Reino da Itália, com Vítor Emanuel II como seu primeiro rei e Florença como sua capital. Porém, a nossa história da unificação italiana não acaba por aqui, porque ainda faltam os territórios de Roma e Veneza. Veneza é anexada após a Guerra Austro-Prussiana de 1866, onde os italianos se aliam à Prússia contra os austríacos. E uma coisa bem interessante é que mesmo após a derrota austríaca, os territórios de Veneza não foi de início passado para a Itália, ele foi passado para a França. Porém, após diversas negociações, a França passa o controle de Veneza para a Itália. Já em Roma, a situação fica meio complicada. Roma naquela época estava sob a proteção das tropas francesas de Napoleão III, e a situação só iria mudar após o começo da Guerra Franco-Prussiana, onde Napoleão usa suas tropas que estavam em Roma e colocam elas de volta para a França. Após as tropas francesas irem embora, Roma virou um objetivo fácil para os italianos. E após algum tempo, Roma é conquistada. Por mais que a Itália tenha oferecido dinheiro de concessão para os territórios perdidos, o Papa recusa e se declara prisioneiro no Vaticano. E em 1871, Roma é declarada a nova capital italiana. Esse novo reino da Itália ocupou bastante espaço internacional. Por exemplo, se você viu meu vídeo sobre se a Alemanha ganhasse a Primeira Guerra Mundial, você sabe que dependendo do lado que a Itália escolhesse, a nossa história mundial seria mudada. E isso entre vários motivos que a Itália influenciou na nossa história. Mas por hoje é isso. Se você assiste meu conteúdo há algum tempo, você sabe que esse não é o meu conteúdo. Porém, esse vídeo vai servir de base para o meu próximo vídeo, que é se a unificação italiana não tivesse acontecido. Se você quer ver mais vídeos de história normal no meu canal, deixe aqui nos comentários, que talvez eu vá fazer um vídeo mais aprofundadamente sobre outras histórias. Deixe o seu like, se inscreva e até a próxima! Breathe now for the Italy. Show no mercy.
it were really good, oh kid, oh kid. It were oh please help us now, my pants are soaked in piss.